Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco nesse dia 3 de novembro. Seja bem-vindo, Salviano, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na programação da Auriverde. Ô, Léo, o prazer é todo meu estar com vocês e com os nossos ouvintes. Prazer é sempre nosso. Hoje nós vamos falar da importância de querer conquistar algo sempre. Eu já começo perguntando para você, Salviano, por que o ser humano ele precisa continuar conquistando, mesmo depois de ter alcançado muitas coisas na vida? Realmente essa é uma excelente pergunta. A conquista, ela é um combustível da alma. Essa é a grande verdade. Psicologicamente, né, cada conquista, ela ativa no cérebro aquilo que nós chamamos de áreas responsáveis pela motivação, pelo prazer, né? Então está relacionado ali aos hormônios da motivação e do prazer. E quando nós deixamos de sonhar, o cérebro ele acaba entrando num estado de acomodação emocional. Quando você não conquista, o cérebro ele se acomoda. E é aí que surgem os sintomas de apatia, de tristeza e até mesmo, por que não dizer, depressão, né, em alguns casos. Então, conquistar não significa apenas a pessoa ganhar um prêmio, ganhar dinheiro, mas a conquista ela tem a ver com superação, né? É superar-se, por exemplo, de um hábito. Eu sempre digo nas pessoas que muitas vezes me procuram, né, em consultório e a gente começa a trabalhar para que ela deixe um hábito, por exemplo, um mau hábito, vamos citar aí o hábito do cigarro, por exemplo, né? Quando essa pessoa ela consegue se libertar, se livrar, superar esse mau hábito e colocar um hábito bom, ela está tendo uma conquista, e essa conquista é algo maravilhoso, não tem dinheiro que pague. Se a gente fosse trocar assim por espécie, não tem ouro que pague isso. Outra coisa muito importante que a gente deve falar, que trata-se também de uma conquista, é quando alguém tem, por exemplo, um pedido de perdão a fazer a outro. Isso é uma conquista. Parece fácil, mas muitas pessoas têm dificuldade de se desculpar, dificuldade de pedir perdão ao outro. Isso é muito importante, é uma conquista. Podemos citar várias coisas, por exemplo, fazer um curso, isso é também uma conquista, um projeto de vida. Tudo isso a gente entende que o cérebro agradece, né? E eu me lembro de pessoas que eu já atendi e que aposentaram e depois começaram a falar: eu perdi o sentido de vida, eu não quero conquistar mais. E a gente trabalhando ali para que a pessoa entendesse que a conquista iria ajudá-la. E quando a pessoa volta a ter pequenas metas, pequenas coisas, ela começa a conquistar, né? Pequenas coisas, por exemplo, caminhar, ajudar alguém a escrever alguma tarefa, sei lá, qualquer coisa que a pessoa possa reacender o brilho no olhar. Isso é muito importante nós falarmos, que a conquista ela é um sinal de que a vida continua pulsando em nós. E todos nós devemos buscar pequenas conquistas que, num todo, isso vai nos gerar muita alegria. Agora, Salviano, como que as conquistas elas influenciam o psicológico e a autoestima das pessoas? Bom, toda conquista, seja ela pequena ou grande, né, ela fortalece esse senso que nós temos de competência e de sentimento de identidade, né? É aquela questão de dizer para si, né? O cérebro entende que a pessoa está dizendo: eu posso, eu sou capaz, eu consegui, né? Pessoas que param de conquistar, elas perdem esse senso de protagonismo, né? Ela já, depois de um certo tempo, a pessoa que não está mais conquistando, ela não se sente ali o autor principal da sua vida. Já as pessoas que continuam buscando desafios, elas são mais saudáveis, elas vivem mais e com mais propósito.
Eu quero citar aqui um exemplo que eu gosto muito de citar, nunca tive o prazer de conhecer essa pessoa, mas eu acho que os mais antigos aí irão lembrar que é Vanderlei Cordeiro de Lima. Aquele atleta é um exemplo maravilhoso. Ele estava prestes a vencer a maratona olímpica de Atenas, e ele foi interrompido por um lunático, né, que o agarrou ali, e ele perdeu a sua colocação de primeiro lugar. Mas ele cruzou a linha de chegada sorrindo. É interessante que ele mostrou que a verdadeira conquista não está só no pódio, mas na superação. E ele entrou sorrindo, entrou fazendo um zigue-zague na pista, e nem os repórteres entenderam o que estava acontecendo com ele. E quando perguntaram a ele, ele respondeu: eu vim aqui para chegar entre os 4, e eu cheguei. Então é muito importante que o brilho, né, da conquista não seja ofuscado nem por pessoas que nos interceptam no caminho, e nem mesmo se não vira o ouro, né? É muito importante nós citarmos essa pessoa que é um brasileiro, que eu tenho muita admiração, né? Assim também nós vemos, né, exemplos no nosso dia a dia. Você que está nos ouvindo, com certeza sabe no seu bairro, na sua comunidade, ou de outras pessoas que estão no anonimato, mas que são pessoas que conquistam. Isso é muito importante também nós ressaltarmos. Não precisa ser famoso para que você conquiste. Você precisa ser você e querer conquistar algo, mesmo que seja simples, né? Então, todas essas pessoas venceram com dignidade, sem precisar se corromper, sem deixar, né, marcas negativas de caráter, né? Mas são pessoas que deixam marcas positivas e marcas de esperança. Essas histórias, elas nos mostram o verdadeiro troféu, que é a integridade emocional, né? Agora, como que nós podemos nos motivar a continuar conquistando, mesmo em tempos difíceis ou quando parece que já conquistamos tudo, Salviano? Bom, a motivação, ela nasce digamos, do significado. Quando alguém perde o porquê, perde a energia. Ou seja, motivação tem a ver com essa questão da energia e do porquê, né? Então, o que nós precisamos sempre ressignificar? É a vida. Eu sempre digo o seguinte: o que você ainda quer aprender, por exemplo? O que você pode aprender? Existem pessoas que falam assim: eu não consigo aprender inglês mais. Tente aprender outra coisa, não precisa ser o inglês, pode ser um tricô, né? Mas tente aprender alguma coisa. Por exemplo, quem você ainda pode ajudar? Existem pessoas que já se foram, não tem como nós ajudarmos mais. Existem pessoas que estão distantes de nós, mas quem é o seu próximo? O que você pode fazer por essa pessoa? Isso é uma grande conquista. Existem nesse exato momento pais que estão cuidando dos seus filhos com doenças terríveis. Talvez pessoas que estão hospitalizadas e tem alguém ali do lado. Isso é uma conquista. Às vezes nós pensamos que conquista está relacionada apenas a troféus, mas a verdade é que as pequenas conquistas é quem você ajudou também. O que você pode conquistar também dentro de você. Não precisa ser dentro da área da intelectualidade. Pode ser dentro de você, no aspecto de você mudar conceitos. Muitas vezes nós erramos porque ficamos obcecados com conceitos obsoletos durante a vida e não mudamos a nossa mente. Nós nos conformamos com muitas coisas e não mudamos a essência. Então, assim, um atleta, por exemplo, ele não corre apenas por medalhas, mas ele deve correr ali além da medalha, né? Isso faz sentido para ele, mas ele tem que se sentir vivo e ele tem que se esforçar muito para isso. Essa questão da conquista tem a ver com esforço. O estudante, por exemplo, né, ele não estuda só para passar numa prova,
mas ele estuda para aprender, para crescer, para se desenvolver intelectualmente também. E eu acredito que a psicologia nos ensina que a motivação é renovada, né, a cada dia, e renovada pela sensação de progresso. Então, é dia após dia, passo a passo, cada vez mais nós devemos estar se desenvolvendo, não parando de desenvolver. É por isso que devemos nós comemorarmos assim as pequenas vitórias, né? Acordar todos os dias, tentar acordar mais disposto, com mais fé, com mais esperança, com mais amor, com mais vontade de perdoar as pessoas, recomeçar dia após dia e recomeçar também diante das quedas que a vida vai nos propor. Isso faz parte da vida. Então esses são troféus invisíveis, mas que fortalecem a alma e equilibra a nossa mente, a nossa parte emocional. Eu quero deixar aí para os nossos ouvintes, né, que a vida ela perde o brilho quando paramos de conquistar. Mas quando nós transformamos cada dia em uma pequena vitória, o coração volta a sorrir e a alma volta a correr, como talvez o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Ele corria de quê? De braços abertos, mesmo que o ouro não venha, porque a maior conquista é sempre nós continuarmos acreditando. Muito bem. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco aqui na programação da Rádio Ouro Verde, além de escritor, né? Agora temos também o livro do Salviano aí à disposição de toda a audiência da Rádio Ouro Verde. Salviano, as pessoas que quiserem encontrar o seu trabalho, conhecer um pouquinho mais do psicólogo Salviano, do escritor Salviano, do palestrante Salviano, como devem fazer? Podem acessar o YouTube ou as redes sociais procurando psicólogo Salviano, palestrante psicólogo, ou ligarem também no 14 999 997 93 9552. Muito bem. Salviano, um abraço para você, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na programação da Ouro Verde. Uma excelente semana para você. Excelente semana a todos, muito obrigado.